Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco para juntos considerarmos assuntos espirituais. No vídeo de hoje estaremos trazendo a leitura de 2 Samuel 15 ao 17 e logo após fazendo os comentários de alguns versículos para que assim possamos nos preparar para joias espirituais. Então, vamos dar início ao nosso vídeo. Faremos então a leitura do capítulo 15, a consideração está em 2 Samuel 15 ao 17. Então vamos fazer a leitura do capítulo 15 e depois a gente faz a consideração dos versículos. Então, iniciando, diz assim: Depois disso, Absalão providenciou um carro com cavalos e 50 homens para correr na sua frente. Absalão se levantava cedo e ficava ao lado da estrada que dá para o portão da cidade. Sempre que alguém tinha uma causa para apresentar ao rei para julgamento, Absalão o chamava e perguntava: De que cidade você é? Ele respondia: Seu servo é de uma das tribos de Israel. Absalão lhe dizia: Olhe, sua solicitação é justa e legítima, mas não há ninguém da parte do rei para ouvir a sua causa. Absalão dizia: Quem me dera ser designado juiz no país? Então todo aquele que tivesse uma causa ou uma questão judicial poderia vir a mim, e eu cuidaria que ele obtivesse justiça. E quando alguém se aproximava para se curvar diante dele, Absalão estendia a mão, segurava-o e beijava-o. Absalão fazia isso com todos os israelitas que vinham até o rei para pedir justiça. Assim, Absalão conquistava a lealdade dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: Por favor, deixe-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz a Jeová. Pois seu servo fez o seguinte voto solene quando morava em Jesur, na Síria: Se Jeová me levar de volta a Jerusalém, eu apresentarei uma oferta a Jeová. O rei lhe disse então: Vá em paz. Assim, ele saiu e foi a Hebrom. Então Absalão enviou espiões a todas as tribos de Israel para dizer: Assim que vocês ouvirem o som da buzina, anunciem: Absalão se tornou rei em Hebrom. E 200 homens de Jerusalém haviam ido para lá com Absalão. Eles tinham sido convidados e foram sem suspeitar de nada, sem saber o que estava acontecendo. Além disso, quando ofereceu os sacrifícios, Absalão mandou buscar Aitofel, o gilonita, conselheiro de Davi, da sua cidade, Gilo. A conspiração foi ganhando força e o número dos que apoiavam Absalão continuou aumentando. Então alguém informou Davi: Os homens de Israel passaram para o lado de Absalão. Imediatamente, Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Vamos fugir, pois nenhum de nós escapará de Absalão. Apressem-se, senão ele logo nos alcançará e nos trará calamidade golpeando a cidade com a espada. Os servos do rei disseram: O que for que o Senhor decidir, ó rei, seus servos estão dispostos a fazer. Portanto, o rei saiu acompanhado de todos os da sua casa, mas deixou 10 concubinas para tomarem conta da casa. O rei partiu com todo o povo atrás dele e pararam em Bet-Meraque. Todos os servos que partiram com ele, e todos os queretitas e peretitas e os geteus, 600 homens que o tinham seguido desde Gate, iam passando enquanto o rei os inspecionava. O rei disse então a Itai, o geteu: Por que você também está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Você chegou ontem. Será que hoje eu deveria fazê-lo vaguear conosco, indo quando eu tiver de ir e para onde eu tiver de ir? Volte e leve seus irmãos com você, e que Jeová lhe demonstre amor leal e fidelidade.
Mas Itai disse ao rei: Tão certo como Jeová vive e tão certo como o meu senhor, ó rei, vive, não importa onde o senhor estiver, ali estará o seu servo, quer para morrer, quer para viver. Em vista disso, Davi disse a Itai: Então vá, atravesse. Assim, Itai, o geteu, atravessou o vale com todos os homens e as crianças que estavam com ele. Todos os que moravam na região choraram alto, enquanto todo esse povo fazia a travessia. E o rei estava parado junto ao vale do Cédron. Todo o povo atravessava em direção à estrada que dá para o deserto. Zadok também estava ali com todos os levitas, levando a arca do pacto do verdadeiro Deus. E eles colocaram a arca do verdadeiro Deus no chão. E Abiatar chegou enquanto todo o povo saía da cidade e atravessava o vale. Mas o rei disse a Zadok: Leve a arca do verdadeiro Deus de volta à cidade. Se eu achar favor aos olhos de Jeová, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela fica. Mas, se ele disser: Não me agrado mais de você, então ele faça comigo o que for bom aos seus olhos. O rei disse a Zadok, o sacerdote: Você não é vidente? Volte em paz à cidade e leve com você seus filhos, Aimaas, seu filho, e Jonatã, filho de Abiatar. Ficarei esperando nos pontos de travessia junto ao deserto, até que vocês me mandem informações. Portanto, Zadok e Abiatar levaram a arca do verdadeiro Deus de volta a Jerusalém e permaneceram ali. E Davi subiu o monte das oliveiras chorando enquanto caminhava. E ele estava descalço e com a cabeça coberta. Todos os que estavam com ele também cobriram a cabeça e subiam o monte chorando. Disseram então a Davi: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Davi disse: Por favor, Jeová, transforme em tolice o conselho de Aitofel. Quando Davi chegou ao cume do monte, onde o povo costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, o arquita estava ali esperando por ele, com sua veste comprida, rasgada e com a terra na cabeça. No entanto, Davi lhe disse: Se você for comigo, será um peso para mim. Mas, se você voltar à cidade, disse a Absalão: Sou seu servo, ó rei. Fui servo do seu pai no passado, mas agora sou seu servo. Então você poderá frustrar para mim o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Conte a Zadok e Abiatar tudo o que você ouvir na casa do rei. Eles e seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatã, filho de Abiatar, estão lá. Por meio deles, mandem-me informações sobre tudo o que vocês ouvirem. Assim, Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Muito bem, então acabamos de ter aí a leitura do capítulo 15 de 2 Samuel. E agora a gente pode destacar pelo menos 2 versículos do que foi lido aí no capítulo 15 e usar esses versículos em joias espirituais. Por exemplo, o capítulo 15, o versículo 6, a parte B, aí diz, que Absalão conquistava a lealdade dos homens de Israel. Então, por que foi tão fácil enganar aqueles israelitas? Porque provavelmente eles desejavam as coisas que Absalão prometia. Então, o que isso nos ensina? Que Satanás hoje, ele continua usando homens como Absalão para desviar as pessoas, furtando assim seus corações. Então, devemos ficar atentos com essas armadilhas para que nós não venhamos a cair assim como os israelitas. Outro versículo que podemos considerar também é o versículo 19. Ele mostra que Itai, ele continuou com Davi, demonstrando lealdade. O que podemos aprender? Que nós também precisamos demonstrar lealdade a Jesus Cristo, principalmente por meio da pregação, na obra de fazer discípulo, por passar por testes de lealdade, algum tipo de provação, e por tomar decisões a favor da adoração verdadeira. Então, esses foram alguns versículos considerados onde podemos usar em joias espirituais. Vamos dar continuidade à leitura do 16.
veio em sua direção amaldiçoando-o. Ele atirava pedras no rei Davi e em todos os servos do rei, bem como em todo o povo e nos homens valentes que estavam à direita e à esquerda do rei. Simei dizia o seguinte ao amaldiçoá-lo: Fora, fora daqui, homem culpado de sangue, homem imprestável. Jeová está fazendo recair sobre você toda a culpa de sangue pela casa de Saul, no lugar de quem você reinou. E Jeová está entregando o reino nas mãos de Absalão, seu filho. Agora veio sobre você a calamidade, porque você é um homem culpado de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que permite que esse cão morto amaldiçoe o meu senhor, o rei? Deixe-me ir lá e decepar a cabeça dele. Mas o rei disse: O que eu tenho a ver com vocês, filho de Zeruia? Deixe que ele me amaldiçoe, pois Jeová lhe disse: Amaldiçoe Davi. Portanto, quem lhe dirá, por que você está fazendo isso? Davi disse então a Abisai e a todos os seus servos: Se o meu próprio filho, sangue do meu sangue, está procurando tirar a minha vida, quanto mais um benjaminita. Deixe que ele me amaldiçoe, pois Jeová lhe disse para fazer isso. Talvez Jeová veja a minha aflição e Jeová me dê bênçãos em vez das maldições que hoje são invocadas sobre mim. Assim, Davi e seus homens continuaram andando pela estrada, enquanto Simei mantinha o passo com ele ao lado do monte, amaldiçoando, atirando pedras e jogando muita poeira. Por fim, o rei e todos que estavam com ele chegaram exaustos ao destino e ali descansaram. Nesse meio tempo, Absalão e todos os homens de Israel chegaram a Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, compareceu diante de Absalão, Uzai disse a Absalão: Viva o rei! Viva o rei! Em vista disso, Absalão perguntou a Uzai: É assim que você demonstra amor leal ao seu amigo? Por que você não foi com seu amigo? Uzai disse então a Absalão: Eu não faria isso. Eu estou do lado daquele que foi escolhido por Jeová, por este povo e por todos os homens de Israel. E é com ele que ficarei. E digo mais: a quem devo servir? Não é ao filho? Assim como servi seu pai, também servirei o Senhor. Absalão perguntou então a Aitofel: Dê-me um conselho. O que devemos fazer? Aitofel disse então a Absalão: Tenha relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou para tomar conta da casa. Quando todo Israel souber que o seu pai passou a odiar você, os que apoiam você se fortalecerão. Assim, armaram para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão teve relações com as concubinas de seu pai, diante dos olhos de todo Israel. Naqueles dias, o conselho que Aitofel dava era considerado como a palavra do verdadeiro Deus. Era assim que tanto Davi como Absalão consideravam todos os conselhos de Aitofel. Muito bem, então agora a gente vai considerar alguns versículos do capítulo 16. Por exemplo, no versículo 3, encontramos nesse versículo uma mentira de Ziba. O que aprendemos disso? Que qualquer tipo de mentira, pequena ou não, ela sempre será maldosa e com o objetivo de machucar outras pessoas ou prejudicá-las. Nós, como cristãos, devemos evitar qualquer mentira. Podemos também considerar o versículo 4. Por não ter todas as informações, Davi, ele tomou uma decisão precipitada. O que aprendemos? Antes de tomar qualquer decisão ou resolver alguma situação, tente sempre saber os dois lados da história, para que assim possa tomar sempre uma boa decisão. Isso vale principalmente para os anciãos. Podemos ainda destacar o versículo 5. Davi, ele foi amaldiçoado por Simei, mas manteve a calma. O que podemos aprender disso? Que nós também precisamos ser humildes
e manter o alto domínio quando formos insultados. Para isso precisamos orar a Jeová, assim como Davi fez. Então vamos dar continuidade à leitura agora, o capítulo 17. Aitofel disse então a Absalão: Por favor, deixe-me escolher 12.000 homens e ir hoje à noite atrás de Davi. Eu o atacarei quando ele estiver cansado e sem forças, e vou fazer com ele que entre em pânico. Todos que estão com ele fugirão e eu matarei somente o rei. Então trarei todo o povo de volta a você. A volta de todo o povo vai depender do que aconteceu com o homem a quem você procura, e todo o povo ficará em paz. A proposta era boa aos olhos de Absalão e todos os anciãos de Israel. No entanto, Absalão disse: Chame também Uzai, o arquita, e ouçamos o que ele tem a dizer. Portanto, Uzai compareceu perante Absalão, e Absalão lhe disse: Esse foi o conselho de Aitofel. Devemos seguir o conselho dele? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão: Desta vez, o conselho que Aitofel deu não é bom. Uzai disse mais: Você sabe muito bem que seu pai e os homens dele são valentes e que estão desesperados, como uma ursa que perdeu os filhotes no campo. Além disso, seu pai é um guerreiro e não passará a noite com o povo. Neste exato momento, ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se ele atacar primeiro, quem ficar sabendo disso dirá: Os apoiadores de Absalão foram derrotados. E até mesmo o homem corajoso que tem um coração de leão ficará fraco de tanto medo, porque todo Israel sabe que seu pai é um guerreiro valente e que os homens que estão com ele são corajosos. Meu conselho é o seguinte: reúna todos os homens de Israel junto a você, desde Dan até Berseba, tantos como os grãos de areia à beira do mar, e você deve comandá-los na batalha. Nós o atacaremos onde quer que ele estiver. Cairemos sobre ele assim como o orvalho cai sobre a terra, e nenhum deles sobreviverá, nem ele, nem seus homens. Se ele se esconder numa cidade, todo Israel levará cordas até aquela cidade, e nós o arrastaremos para o vale, até não sobrar nem mesmo uma pequena pedra. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel, pois Jeová tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel. Jeová fez isso para trazer calamidade sobre Absalão. Mais tarde, Uzai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Foi assim que Aitofel aconselhou Absalão e os anciões de Israel, e foi assim que eu aconselhei. Agora mande depressa o seguinte aviso a Davi: Não passe a noite nos pontos de travessia, junto ao deserto, mas sem falta atravesse o rio, senão o rei e todo o seu povo poderão ser exterminados. Jonatã e Aimaas estavam esperando em En-Rogel. Uma serva levou o recado para eles, e eles foram contar ao rei Davi, pois não quiseram arriscar ser visto entrando na cidade. Mas um jovem os viu e contou a Absalão. Então eles partiram depressa e chegaram à casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no pátio da sua casa. Eles se esconderam dentro dele, e a esposa do homem colocou uma cobertura sobre a boca do poço e pôs sobre ele grãos triturados. Ninguém ficou sabendo disso. Os servos de Absalão foram à casa da mulher e lhe perguntaram: Onde estão Aimaas e Jonatã? A mulher respondeu: Eles foram em direção às águas. Então os homens os procuraram, mas não os acharam. Assim voltaram a Jerusalém. Depois que os homens foram embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Eles lhe disseram: Vão, atravessem depressa o rio, pois foi assim, e assim o conselho de Aitofel contra vocês. Imediatamente Davi e todo o povo que estavam com ele começaram a atravessar o Jordão. Ao amanhecer não havia ninguém que não tivesse atravessado o Jordão. Quando Aitofel viu que seu conselho não tinha sido seguido, selou um jumento e foi para casa em sua cidade. Depois deu instruções aos da sua casa e se enforcou. Assim ele morreu e foi enterrado na sepultura dos seus antepassados. Nesse meio tempo, Davi foi a Maanaim, e Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel.
Absalão colocou Amasa no lugar de Joabe para comandar o exército. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o israelita que teve relações com Abigail. Ela era filha de Naás, a irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os homens de Israel se acamparam na terra de Gileade. Assim que Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás de Rabá, dos Amonitas, e Maqui, filho de Amiel de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas, bacias, panelas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas e sementes tostadas. Também mel, manteiga, ovelhas e queijo. Trouxeram tudo isso para que Davi e o povo que estava com ele comessem, pois disseram: o povo está faminto, com sede e cansado no deserto. Do capítulo 17, eu destaquei o versículo 10. Davi ele foi comparado a um leão fraco e com medo por causa da pressão. O que nos ensina? Mesmo que sejamos corajosos, pode ser que as adversidades podem minar o nosso coração a ponto de perder a confiança em Jeová. Então devemos ficar atentos, pois Satanás também é comparado a um leão que ruge procurando a quem devorar. Então chegamos ao fim, irmãos, do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês a se preparar melhor para a sua reunião. Divulgue nossos vídeos, compartilhe, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, faça um comentário significativo para que assim possamos nos fortalecer mutuamente. Muito obrigado a todos, fiquem na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.